Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos, olá a todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, o canal do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza para comunicar aos fortalezenses. O sindicato, a mais representativa entidade dos interesses dos servidores públicos de Fortaleza, traz a vocês a visão da classe trabalhadora em formato de podcast. Por trás das câmeras, para levar a vocês imagem e som de qualidade, temos ele, Silvio Mota, juntamente com o César Mota, para capturar som de alta qualidade. Também para fazer o nosso making off, temos a presença de Júlio Quintana, da House 1240. Hoje vamos receber 3 profissionais de saúde para falar sobre a enfermagem. Afinal, no último dia 12 de maio foi comemorado o Dia do Enfermeiro e da Enfermeira. E no dia 20, o Dia do Técnico em Enfermagem, a chamada Semana da Enfermagem. E para abordar esse tema e falar sobre esses profissionais que são fundamentais para construir uma saúde de qualidade, nós vamos receber hoje, no episódio número 44 do Sindi Mais Forte, Maria Sebastiana Pinheiro, enfermeira e professora que atua na emergência, com experiência também no Frotinha. Bem-vinda, Sebastiana, para esse episódio do Sindi Mais Forte. Obrigada, bom dia. Também na bancada, o professor José Maria Ximenes Guimarães, doutor em saúde coletiva, segundo diretor financeiro do SENESSE, o Sindicato dos Enfermeiros do Ceará. Bem-vindo, José Maria, obrigado por aceitar o convite e estar aqui no Sindi Mais Diálogo, o quadro que abre esse programa, esse episódio de hoje do Sindi Mais Forte. Obrigado, bom dia a todos e a todas. O diretor que está aqui como comentarista hoje é ele, Anderson Ribeiro, nosso diretor do Setorial de Saúde do Sindiforte. Obrigado, Anderson, por aceitar o convite e nos ajudar a construir esse diálogo. Bom dia, nossa gratidão, vai ser um prazer estar com esse pessoal aqui, especialista na saúde. Bom, a gente vai falar sobre os enfermeiros, e é importante para a gente poder entender um pouco melhor, o que é a enfermagem, a gente falar que os enfermeiros, eles são uma peça fundamental para o funcionamento. Tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem, eles são peças fundamentais para o bom funcionamento de qualquer unidade de saúde. E aí, para a gente poder entender, os pacientes, o diálogo entre a comunidade, que usa os locais onde se pratica saúde no Brasil, eles têm um contato direto ou com o enfermeiro ou com o técnico em enfermagem. Então eles são o elo, entre a comunidade, os pacientes e a equipe multiprofissional que está ali para fazer o atendimento à saúde. Ele organiza os processos de trabalho, garante as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, para que elas sejam cumpridas com excelência. A sua presença, a presença do enfermeiro, da enfermeira, assegura a longitudinalidade do cuidado, o acompanhamento contínuo do paciente ao longo do tempo e a eficiência do sistema de saúde. Aí a gente está aqui com profissionais que têm uma larga experiência, mas a gente tem que olhar também quais são os interesses, e é isso que esse episódio vai se dedicar a falar sobre os interesses da categoria, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, técnicas de enfermagem,
atuam para fazer com que a saúde funcione de maneira adequada. Eu queria começar então com a Sebastiana, que a gente sempre começa pelas mulheres, né, para ser inclusive um exemplo. Sebastiana, o que faz um enfermeiro, uma enfermeira, né? Quais são as áreas de atuação desse profissional dentro das unidades de saúde? Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Bom dia. Primeiramente, a gente precisa deixar claro que a gente, quando fala unidade de saúde, a gente tem que delimitar qual é a unidade de saúde que você está falando. É a unidade de atenção básica ou a unidade hospitalar? Certo? Aí a gente tem, porque assim, dependendo do local que o profissional for trabalhar, ele tem funções exclusivas do enfermeiro e uma que serve para todas as áreas, a supervisão dos técnicos de enfermagem. Técnico de enfermagem só trabalha sob supervisão do enfermeiro, direta ou indiretamente. Isso está na nossa legislação do Código de Ética de Enfermagem. E aí, se a gente for botar para o hospital de médio porte, no caso, trabalhei numa emergência, conforme eu estava já falando aqui anteriormente. E, assim, o enfermeiro no hospital, ele vai, no caso de uma emergência, ele vai desde o atendimento inicial do paciente na classificação de risco, onde você vai determinar o grau de risco daquele paciente que chegou, quanto tempo vai demorar aquele acolhimento, atendimento daquele paciente, e aí ele vai múltiplas funções dentro do hospital, né? O setor de observação, administração de medicamentos, curativos, o acompanhamento diário com o paciente, com a família do paciente, porque o paciente nunca é só ele. Você trata ele e você cuida também da família, né? A gente tem vários casos aqui no município de Fortaleza de pacientes que são esquecidos dentro das unidades e aí sobra para a enfermagem. Por incrível que pareça, passei muito por isso. A família deixa o paciente lá e o enfermeiro passa a cuidar integralmente desse paciente, que causa uma sobrecarga maior para nossos profissionais que estão diariamente. E aí, levando para o lado da atenção básica, né, o enfermeiro, ele dentro do posto de saúde, a gente faz o que manda a nossa legislação, né? Administração de medicamentos, pré-natal, pericultura, o atendimento da hiperdia, né, no caso que é o diabético e hipertenso, a visita domiciliar, que é muito importante, né, você chegar na casa do paciente, porque a atenção básica ela trabalha muito a questão da prevenção, né, a gente está muito ligado à prevenção das doenças, porque concorde comigo, é mais fácil eu prevenir uma comorbidade. O sistema vai gastar menos com essa pessoa, se eu estou prevenindo, do que eu ter que recuperar essa pessoa. Que aí ele vai sair da atenção básica, ele vai para um hospital de nível secundário ou terciário, e aí ele vai ser um custo maior para o sistema. E hoje, se você parar para pensar, a enfermagem ela trabalha nisso. Então, o enfermeiro da atenção básica, ele tem, digamos assim, esse propósito, né? Que é absorver 85% da demanda para não sobrecarregar a atenção secundária. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande do enfermeiro. E principalmente salas de vacina. A gente não pode deixar de falar nisso. A importância dessa prevenção, do acompanhamento dessas crianças, certo? Nas salas de vacina. Então, assim, é uma profissão realmente de extrema importância. E o enfermeiro, ele está dentro de todos os setores do hospital. Certo? Não trabalha sozinho, o enfermeiro não trabalha só com os técnicos. São equipes, né? Com a equipe multiprofissional e interdisciplinar. É muito importante a pessoa que está chegando na enfermagem, que está indo para a enfermagem, saber que você vai trabalhar com a equipe multidisciplinar para o bem da população, para atender melhor esta pessoa, que é o nosso intuito, que é a melhoria sempre do cuidado. Deixa eu pegar essa intervenção da Sebastiana, professor José. A gente está falando aqui sobre como é fundamental você ter uma equipe multidisciplinar, né? Quando a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, a gente está falando aí de vários profissionais. E por que é importante a gente ter o número adequado de profissionais da área da enfermagem, né? Sejam técnicos ou enfermeiros, quando a gente está falando de uma unidade de saúde, independente dela ser uma unidade básica, né, ou uma UPA, ou um hospital de alta complexidade.
Bom, mais uma vez, bom dia. Bom dia. E aí, é interessante sua pergunta, né? Mas talvez antes de adentrar nessa questão em específico, tem algumas questões mais gerais que talvez seja importante a gente demarcar, né? E retomar. Primeiro é pensar a enfermagem, né? Enquanto uma profissão que ela é técnica, né? E que ela é científica, cuja atuação também se ancora numa perspectiva mesmo de evidência científica, né? E isso é importante demarcar, sobretudo no contexto atual, né? Quando, em alguns cenários, se tem a aparente impressão de que a enfermagem seria uma profissão de caráter, entre aspas, secundário, de uma atuação instrumental apenas na reprodução de procedimentos, como uma discussão que está, inclusive, hoje circulando nas redes sociais, né? Então, ainda há uma perspectiva de ignorância ou de um ínfimo conhecimento sobre o papel desta profissão, né? Então, é demarcar aquilo que a gente chama de enfermagem moderna como uma enfermagem que produz ciência, que atua com base na ciência, que tem essa dimensão, né, científica para exercer um papel técnico, que o que orienta a prática dessa profissão é aquilo que no cenário brasileiro está regulamentado como processo de enfermagem, que é o cerne do agir dessa profissão, ancorado naquilo que a gente chama de teorias de enfermagem, que respalda a ação dos enfermeiros em qualquer serviço de saúde, né? Dito isso, também é importante a gente pensar que nós estamos falando de uma categoria profissional que representa, né, o maior quantitativo da força de trabalho em qualquer sistema de saúde no mundo hoje, tá? Então, se eu pensar essa categoria que no Brasil, na realidade brasileira, ela é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, né? Em alguns outros países do mundo, exclusivamente por enfermeiros, né? Essa categoria ela representa pelo menos 60% da força de trabalho de um sistema universal de saúde, né? Um outro aspecto importante para a gente pensar dessa categoria é que, dentro do seu saber fazer, ela se situa desde uma dimensão do profissional de enfermagem generalista, tá, até o profissional de enfermagem especialista, portanto, aquele que atua desde a atenção primária até aquele profissional que atua na média e alta complexidade. E aí é importante pensar que a atuação desse profissional nos diferentes serviços, nas diferentes especialidades da saúde hoje, desde a enfermagem de família e comunidade, a eu pensar uma enfermagem de transplante, a eu pensar uma enfermagem de hemodiálise, a eu pensar uma enfermagem de auditoria de serviços de saúde, isso requer, né, um saber técnico e especializado, portanto, requer formação, né? Um outro aspecto para a gente pensar dessa profissão é que, dentro dessa lógica de atuar nas múltiplas especialidades existentes no campo da saúde hoje, há um aspecto geral que a gente diz que esse profissional atua na perspectiva, né, da atenção à saúde, né? Ele pode atuar na perspectiva atenção, assistência, mas ele atua também na dimensão da gestão, num primeiro momento, desde o gerenciamento da equipe de enfermagem, dos processos de cuidado dentro de um serviço de saúde, mas ele atua também numa perspectiva de uma gestão de sistemas e serviços de saúde. Basta eu olhar que, quando eu olho, por exemplo, para o estado do Ceará, houve um momento que, quando a gente olhava para o panorama dos sistemas municipais de saúde, em média, 65% dos secretários municipais de saúde no estado do Ceará eram profissionais da enfermagem, né? Mais raramente eu tenho um exemplo de alguns países no mundo onde o ministro da Saúde era um profissional da enfermagem, inclusive aqui na América Latina.
Então, é importante a gente pensar esse processo, né? Assistência à saúde, atenção à saúde, gestão, e aí pensar a dimensão do ensino e da formação, considerando que para a profissão de enfermagem, para as profissões de enfermagem, é um campo privativo, sobretudo no núcleo especializado da enfermagem, a gente pensar que essa é uma dimensão privativa do profissional enfermeiro, né? Quando a gente pensa processo de enfermagem, o ensino das especialidades e essa questão toda, né? Então, é um campo vasto, um campo amplo, é um campo que a gente precisa olhar para ele com o devido cuidado para entender os cenários de atuação do profissional de enfermagem, né? Quando a gente olha especificamente para a dimensão da assistência, né, a gente vai dizer que esse profissional, nos diferentes serviços, na maioria das vezes, ou quase sempre, ele é o profissional que está na linha de frente. Independente da Covid, mas a Covid, né, o período da pandemia de Covid-19, ela descortinou esse cenário para conferir uma visibilidade no momento crítico de crise sanitária desse lugar do profissional de enfermagem, mas isso já acontece no cotidiano. Se você pensar que nos diferentes serviços, é esse profissional que primeiro tem um contato com o usuário, com o paciente desse serviço. É assim na atenção primária, é assim se você chegar numa UPA, na realidade brasileira, é assim se você chegar numa urgência e emergência hospitalar, quando você pensa classificação de risco, é assim se você pensar, na maioria das vezes, um atendimento de um centro de atenção psicossocial, quando boa parte do tempo, ou quando se pensa o trabalho em equipe, é este profissional que está fazendo o acolhimento, que está fazendo a atenção às crises, né? E aí, se eu penso o processo de cuidado de uma maneira geral, é esse profissional, além de tudo, que na maior parte, né, do tempo e dos serviços é aquele que tem o maior tempo, né, dedicado ao cuidar, né, ao cuidado direto com o usuário. Então, se eu penso numa dimensão hospitalar, esse profissional está 24 horas, né? Entendendo que o serviço de enfermagem ele é ininterrupto. Então, ele está 24 horas ali e é o profissional que fica. Se você pensar todas as outras categorias, a maioria tem uma ação pontual. Eu vou, prescrevo, ou intervenho na intercorrência, ou eu faço um procedimento, mas quem está diuturnamente no plantão de 24 horas, ali é o profissional de enfermagem. Quando a gente pensa os serviços mais amplos, mais abertos, como a atenção primária, a atenção psicossocial ou outros serviços de base comunitária, é interessante a gente observar que no trabalho em equipe, é importante a gente entender que esse profissional tem um núcleo comum de competências, um núcleo de ação que é privativo dele, né, dentro de uma perspectiva do processo de enfermagem, na produção do cuidado aos usuários nesse nível de atenção, e tem um conjunto de intervenções, inclusive, que a gente costuma dizer que elas são compartilhadas, que elas são comuns de todas as outras categorias profissionais. Então, isso abre uma margem muito grande para o campo de intervenção do profissional enfermeiro, seja na atenção básica, seja na atenção psicossocial, né? E aí, além de estar numa linha de frente nos serviços, muitas vezes esse profissional é o que chega primeiro em muitos lugares ou em muitos aspectos de produção do cuidado, onde nenhum outro profissional chegou, né? Então, se a gente olhar historicamente na perspectiva da saúde pública brasileira, final da década de 70, de 80, era esse profissional que estava no interior, nas zonas rurais, nos municípios de pequeno porte, na perspectiva dos antigos programas de saúde pública. Se a gente pensa essa ação de cuidado hoje, em alguns contextos, sobretudo onde a gente ainda tem vazios assistenciais, quando a gente pensa as especialidades médicas ou até mesmo a interiorização do trabalho médico, mas o profissional de enfermagem está lá, né? Eu lembro, no início dos anos 2000, a gente atuando na área da Amazônia Legal, onde eu atuava numa perspectiva
de atenção primária no município do interior do Amapá, né? O Amapá, como ainda hoje, tem 16 municípios, mas naquela época os municípios não conseguiam ter médicos, mas os profissionais de enfermagem, junto com os agentes de saúde, estavam lá na área de garimpo, estava lá na região ribeirinha, estava lá na região, nas áreas de assentamento, como ainda hoje estão, né? Quando você olha, você tem hoje há um avanço no Sistema Único de Saúde, de você conseguir, com programas de provimento, você interiorizar profissionais, mas quando você não consegue a perspectiva de interiorização de algumas categorias profissionais, e particularmente a categoria médica, mas o profissional de enfermagem está lá, sobretudo naquilo que hoje se convencionou chamar os territórios remotos de atuação da atenção primária, né? Então, na maioria das vezes, no domicílio, seja com a vacina, seja com acompanhamento longitudinal do diabético, do hipertenso ou de outras áreas programáticas da saúde, é o profissional da enfermagem que está nesse contexto do trabalho em equipe, seja em parceria com os agentes comunitários de saúde, em parceria com a equipe multiprofissional, ou na ausência dessa equipe, muitas vezes ele, nesse processo de cuidado a essas populações e particularmente as populações vulnerabilizadas por vezes. Nessa lógica do trabalho em equipe, né, finalizando, há um núcleo comum, há uma dimensão compartilhada, mas o que eu queria chamar a atenção é que nos colocar na linha de frente, no que parece ser interessante e uma vantagem para a produção do cuidado, isso também nos coloca em condição de risco, né? E em condição de muito trabalho, né? Isso nos coloca numa condição de risco, nos coloca numa condição de sobrecarga do trabalho, nos coloca numa condição, inclusive, de uma certa fragilidade, porque quando todo o sistema falha, e aí quando eu digo todo o sistema falha, inclusive as unidades hospitalares, e aí o sistema falha na dimensão da falta de outros profissionais, no subdimensionamento de equipe, num aumento excessivo da demanda em condição de sazonalidade, se esse profissional está na linha de frente, é ele que está exposto. Não é à toa que, se a gente for olhar, a categoria profissional de enfermagem é a que está no ranking quando a gente pensa violência contra os profissionais de saúde dentro dos ambientes da saúde, do sistema de saúde. É esse profissional que está, quando a gente olha os processos de sofrimento psíquico e adoecimento, é a terceira categoria que mais adoece, que mais apresenta uma sobrecarga de sofrimento psíquico no mundo. As estatísticas, alguns estudos internacionais estão aí para colocar esta categoria entre as 5 com maior carga de adoecimento, sobretudo adoecimento mental, né? E aí, se há essa perspectiva de um enfrentamento ou de uma linha de frente por um lado, por outro, essa questão mesmo da condição de fragilidade por estar na linha de frente, por outro lado, tem uma questão muito séria, que é a luta por valorização desses profissionais, né? Ela é uma profissão técnica, ela é uma profissão científica, mas eu diria que há uma dimensão importante, que é a luta política dessa categoria por valorização, né? Uma luta por valorização que ela não é só financeira, né? Ela é de pensar condições de trabalho, ela é de pensar o reconhecimento da profissão do ponto de vista social, mas é também de pensar a questão objetiva salarial, do reconhecimento também do ponto de vista do salário, né? Aí você, já sinalizando, quando a gente pensa, mas isso vem acontecendo pós-pandemia por uma questão que finalmente se alcançou o piso. Essa é uma luta de 30 anos e que ela não está acabada. Ela não está acabada porque o piso, efetivamente, em alguns cenários, ele não chega no bolso do profissional. Objetivamente, se a gente for analisar as distintas condições ou
legislações que vieram ou interveniências que vieram aí no processo de regulamentação do peso, né? Então, é uma luta histórica de 30 anos pelo reconhecimento do ponto de vista salarial. É uma luta histórica pela valorização, reconhecimento social da profissão, e é uma luta histórica. Eu estou completando quase 30 anos de formado, e desde do movimento estudantil nos bancos da faculdade que a gente luta por uma jornada de trabalho de 30 horas que não avança. E aí, por várias razões que a gente precisa discutir melhor e compreender, né, que isso tem a ver com a lógica da relação capital-trabalho, uma relação de como se estruturou o mercado da saúde no Brasil e o complexo médico, industrial e empresarial da saúde ao longo do tempo, dentro dessa lógica, inclusive do que se considera, supostamente, uma sociologia das profissões, onde a enfermagem é colocada em muitos espaços, em muitos locais, como uma profissão do cuidado que não teria um valor intelectual, quando, na verdade, ela tem desde a sua gênese, quando ela se coloca como categoria com base científica e etc. Professor José Maria Ximenes, mora longa, sua intervenção foi magnífica, porque ela nos traz vários questionamentos, e eu vou passar a bola aqui para o meu camarada Anderson. Por quê? Quando o professor Ximenes nos traz a questão do local de trabalho precisar ter a necessária estrutura, a gente está falando de uma negociação que está sendo conduzida pelo Sindifort, no sentido de fazer a luta pelo PCCS ir além do cargo e do salário, mas também analisar o ambiente no qual esses profissionais estão colocados para fazer do seu cotidiano aquilo que é a necessária atuação do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Bem, fazendo aqui um resgate do que foi dito aqui pela Sebastiana, pelo professor Zé Maria, falando dos níveis de atenção, dos níveis de cuidado, falando de valorização profissional, que é de extrema importância, né? A gente precisa apontar também a jornada de trabalho. Isso é fundamental para qualquer trabalhar. Quando hoje se discute, inclusive a nível nacional, o fim da escala 6x1. Isso é preciso destacar, sobretudo na área da saúde, que é uma área sensível, que cuida de gente, cuida de pessoas, que precisa ter um olhar atento relacionado à sua jornada, que é qualidade de vida. E quando a gente olha para quem estamos cuidando, é necessário também olhar para nós e dizer quem cuida do cuidador. Quando a gente volta para a valorização, pega esse ponto específico, valorização, e aí eu quero me referir especificamente a nível de Fortaleza. Hoje, nós temos um governo municipal e de governos anteriores, isso é histórico, de não valorização de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os profissionais da saúde, especificamente, quem maior tem uma sobrecarga, os profissionais da enfermagem, sejam os técnicos, sejam os enfermeiros. E aqui, a nível de Fortaleza, o nosso plano de cargos e carreira PCCS, especialidade de saúde, ele está completamente atrasado ali de 2007, que necessita de uma atualização diante das frentes de lutas que o sindicato, juntamente com outras entidades sindicais, Sindifol, vem fazendo essa movimentação na cidade, que não é de hoje. Agora, a gente aponta para uma reformulação da necessidade de uma valorização e cuidado para os nossos profissionais da saúde. Então, o Sindifol vem trabalhando isso com os sindicatos, se abre um grupo de trabalho com a SMS para discutir PCCS, mas a gente precisa aprofundar, porque a gente precisa, para além de governos, realmente valorizar as categorias da enfermagem. Então, valorizar a enfermagem significa dizer, para além de salário, de vocacionados que são, de especialistas que são, precisa também olhar a essa jornada que é tão importante para o município de Fortaleza, porque, inclusive, hoje há uma salada
né, vamos dizer assim, de jornadas de cargas horárias. São cargas horárias de 120, 144, 180, 240, e agora nós estamos apontando para o governo, sinalizando para o governo o que é que nós queremos. Nós queremos, enquanto qualidade de vida, enquanto um dos pontos de valorização para os profissionais da enfermagem, para os profissionais da saúde, é a redução da carga horária. Esse é um compromisso do Sindiforte. A gente está chegando aqui na reta final desse nosso episódio, mas eu queria abrir aqui para que os nossos convidados pudessem fazer uma finalização aqui, né, dessa participação de vocês, uma análise aqui do que são os desafios para a categoria da enfermagem hoje. A gente tem várias questões colocadas pelo professor José Maria Ximenes, questões também trazidas aqui pela Sebastiana e também pelo querido Anderson. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem, né, para que a população possa ajudar a valorizar também, olhando para essa questão da jornada de trabalho, né? Luta-se, como o professor bem lembrou, há 30 anos para que a jornada de trabalho do profissional da saúde seja de 30 horas semanais, para ninguém ficar louco de tanto trabalhar, né? Literalmente você adoece mentalmente quando você fica sobrecarregado de alguma atividade profissional. Isso acontece com todo mundo, inclusive com quem trabalha na saúde. Pode começar, professor? Posso. Você coloca para a gente finalizar falando um pouco sobre os desafios que, na verdade, eu penso que a gente precisaria de um turno, né, para discutir os desafios da enfermagem, né, brasileira, cearense, fortalezense, que eles não são poucos, Não. mas eu vou centrar aqui em algumas dimensões que eu considero importantes quando a gente analisa a questão específica do trabalho da enfermagem, né? Então, assim, eu penso que o primeiro ponto é a gente pensar essa questão específica do salário, da valorização, do plano de cargos, carreiras e salários dessa categoria, né? E, efetivamente, pensar como regulamentar, e aí eu penso que é o cerne da luta sindical, essa dimensão da carga horária. Não é possível ter, como o Supremo Tribunal Federal fez, né, numa lógica que nesse momento eu não sei nem qualificar e prefiro não qualificar para não me comprometer nesse momento desse lugar, mas a gente pensar, não existe uma carga horária de enfermagem de 44 horas em que esse profissional tenha condições de garantir um cuidado seguro. O enfermeiro que trabalha com duplo vínculo, porque precisa de condições mínimas de sobrevivência, de garantir um salário minimamente decente, o enfermeiro que trabalha uma carga horária exaustiva, primeiro ele adoece. Não há corpo que resista, né? Sem contar, né, a questão de uma estrutura que deveria ser a sua base de descanso e de cuidado, que é a família, que ele não tem condições de estar presente. E segundo, isso compromete a qualidade da assistência, a segurança do paciente, sobretudo quando eu penso um cuidado seguro. Isso, por si só, aumenta a chance de erro de procedimentos dentro dos ambientes de produção de saúde. Então, essa é uma questão prática importante que o legislador e o Superior Tribunal Federal, né, ao legislar sobre saúde, sobre uma profissão que ele não conhece, coloca em risco a profissão e a população como geral. Então, eu penso que isso é uma luta que ela precisa continuar e ser travada especificamente, porque não dá para se continuar. E aí é importante dizer que a gente vive um momento que o Brasil é signatário do que a gente chama, né, pela OIT e pelos organismos internacionais, de pensar trabalho digno. Decente. E trabalho decente. Então, não existe trabalho decente sem condições de trabalho dignas.
onde esse profissional tem uma carga horária de trabalho condizente, né, com esse ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, descanso suficiente para que ele tenha condições de repouso, de estar com a família, de ter lazer, de ter condições de, né, uma vida social digna também, né? Quando a gente olha para esses aspectos, isso vai na contramão do que a gente vê sendo aprofundado cada vez mais dentro da categoria, que é a precarização do trabalho na enfermagem via cooperativa, via pejotização. E pejotização é o que existe de pior para dentro da enfermagem hoje, que vai contra, inclusive, os princípios da categoria, quando a gente vê algumas empresas dizendo que o técnico de enfermagem tem que pejotizar, como a gente viu recentemente. Agora eu te pergunto, como que um técnico vai trabalhar com a categoria autônoma se a legislação da categoria diz que o trabalho dele tem que ser supervisionado por um enfermeiro? É uma contradição. É uma ilegalidade. É uma então, imoralidade, inclusive. É imoral quando a gente pensa, mas o conglomerado, o complexo médico industrial, a ordem capitalista que no Brasil tentou se vive uma lógica de viver o processo, ou o sistema de saúde, ou as práticas de saúde como mercadoria, então, a grosso modo, vale tudo para eu ter um mínimo de procedimento e um profissional precarizado, expropriado do seu processo de trabalho e, eu diria, em alguma dimensão, adoecido, né? Então, nessa lógica, eu até gostaria de resgatar a ideia, né, do Boaventura, que é preciso a gente pensar um cuidado prudente para uma vida decente. Então, não há cuidado prudente em processos de precarização, não há cuidado prudente em processos de exploração do capital, não há cuidado prudente quando a gente pensa essas múltiplas lógicas que precarizam condições de trabalho e sucateiam os serviços de saúde. Porque se a gente for olhar hoje para a realidade, inclusive de Fortaleza, que diz que a gestão vem tentando melhorar, o que a gente tem são unidades, algumas sucateadas ainda, no que pese o discurso do gestor que vem tentando superar essa lógica, mas a gente tem, inclusive, unidades fechadas há 3 meses sem produzir cuidados, jogadas em outros, os profissionais jogadas em outros, e a população numa fila de espera, que tem gente aí numa fila de espera em algum serviço para marcar uma consulta para 6 meses, por exemplo. E não é só com o médico, é com a enfermagem, é com todos os profissionais da categoria. Então, isso... E aí, quando a gente olha, inclusive, objetivamente para isso, uma luta permanente, que é do SENES, que eu penso que é do Sindifod, de todos os sindicatos das categorias da saúde, é o plano de cargos e carreiras e salários do município de Fortaleza, que é uma loucura. E quando a gente olha especificamente para a enfermagem, não contempla a categoria. E aí eu penso que essa luta hoje é pensar aquilo que está sendo sistematizado e proposto no cenário nacional, que é a carreira única do SUS, como estratégia para garantir um trabalho decente, é uma luta para garantir a incorporação dos pisos das categorias no plano de cargos, carreiras e salários. Se eu pensar um enfermeiro 20 horas do município de Fortaleza hoje, quando eu olho para o contra-cheque dele, por exemplo, eu vou dizer que ele está desde 2022 sem um aumento real do seu salário base. Por quê? Porque se há um aumento de 4%, isso reduz o que se convencionou chamar de complemento. Então, o salário dele continua o mesmo, base, o mesmo patamar, não houve aumento. Que isso foi um desserviço que o prefeito Sarto, na época, promoveu para a categoria de enfermagem. E que não foi revertido. E que não foi revertido. Já há, inclusive, uma certa jurisprudência na Justiça do Trabalho que piso da categoria é salário base, que não se aplica no município de Fortaleza. Então, esse é um movimento que eu acho que tem que ser encabeçado na luta sindical, na revisão do PCCS, para efetivamente se incorporar, respeitando a jornada de trabalho e uma carga horária de 30 horas, que eu desconfio de qual já vai ser o discurso da gestão, que não está regulamentado 30 horas. Mas
todo ente federativo no Brasil tem autonomia política e administrativa, inclusive, para decidir. Uma decisão política da gestão. Então, é uma decisão que ela não é necessariamente técnica, ela é uma decisão que ela é política. E que não há desculpa. Eu trabalhei em 2002 no Amapá. Em 2002, no estado do Amapá, o município de Macapá, a enfermagem já tinha carga horária de 30 horas. Se nós formos olhar recentemente, nós temos aqui João Pessoa, Paraíba, regulamentando carga horária de 30 horas. Então, isso não é mais uma questão técnica ou uma questão meramente legal, burocrática, é uma questão de decisão política e de respeito à categoria que se arrota, me desculpa a expressão, que se valoriza o enfermeiro, que pós-pandemia o enfermeiro, a enfermeira, o técnico, a técnico, o auxiliar foi valorizado. Essa valorização não chegou efetivamente na vida do trabalhador da enfermagem como uma perspectiva de trabalho decente. Então, eu penso que essa é para ser uma luta nesse momento, né, da categoria, dos sindicatos, das entidades de classe, sobretudo no município de Fortaleza, quando se pensa desencadear uma luta por revisão dos planos de cargos, carreiras e salários da categoria. É isso. Obrigado. Né? Obrigado. Eu acho que aqui a gente encerra um pouco essa discussão. Foi uma satisfação estar aqui com vocês e me coloco futuramente para outros debates, outras discussões nessa seara. Obrigado, professor. Sebastiana. Gente, assim, só para reforçar esse momento, né, a importância do Sindforte ter aberto essa oportunidade para a enfermagem e dizer que, assim, é um prazer enorme estar aqui. O professor realmente trouxe coisas que eu, como enfermeira, não tenho a sua experiência, não tenho o seu tempo como enfermagem, né, mas, assim, toda enfermagem, ela traz um conhecimento, ela traz uma história, né? E para agregar a profissão, independente de onde você tenha atuado. E assim, é muito importante a gente que chegou agora na enfermagem, a gente ter essa noção dessa luta que está sendo feita, conforme o professor disse, já são há 30 anos. Então, quando você está nos bancos da faculdade, você já estuda essa luta. Então, ali dentro das faculdades, ou dentro dos cursos de técnicos de enfermagem, você já tem militâncias para essa luta. E isso faz a diferença na nossa classe, porque precisamos formar pessoas conscientes da necessidade do que a gente está buscando na enfermagem, porque o profissional de enfermagem ele não só vai passar a existir, passar a raciocinar, passar a ter humanização no seu atendimento, a partir do momento que ele tira o seu conselho, a partir do momento que ele vai ter aquela oportunidade de emprego, que é um momento também da gente tocar nesse assunto. Primeiro emprego na enfermagem, gente, é tão difícil. E você passa 5 anos como enfermeira estudando, mais não sei quantos anos de graduação, você técnico de enfermagem, passa lá 2 anos, que é o mínimo, né, estudando. E quando você vai para o mercado, você encontra portas fechadas. Quando você encontra um vínculo, é uma cooperativa que não te valoriza em nada, você não tem vínculo. Essas cooperativas são piadas, né? São invenções do sistema capitalista para explorar a mão de obra e aí você precarizar a relação de trabalho. Né? Você pega um plantão de 12 horas que não termina, aí dobra para 24, dobra para 36, se você não vai, você perde sua escala, você não pode bater de frente com ninguém, você não pode seguir os seus preceitos como enfermeira, porque vai perder a escala. Eu passei por isso. Então, assim, dizer que a nossa enfermagem brasileira em si, ela precisa botar o pé no chão, mais do que um discurso bonito, mais do que planos para o futuro, né? A classe, ela precisa se unir, certo? E entender quais são os objetivos, porque não é o meu objetivo, não é o seu, não é o dele, não é o do Anderson, é o da pessoa, do ser humano que está dentro da enfermagem. Porque quem faz enfermagem são pessoas comuns, como eu, como você. Qualquer pessoa que faz enfermagem, ele vai ser tratado como profissional de enfermagem e vai ser tão necessário ao sistema de saúde como quem já está há 30 anos, como quem já se aposentou, que já foi necessário. Então, assim, fica a reflexão para os profissionais de enfermagem que abracem a causa, né? A gente precisa da nossa valorização, a gente precisa de melhores condições de trabalho, a gente precisa do empenho dessas pessoas nas movimentações, quando os sindicatos fizerem essa movimentação, porque você em casa, sentado, você não vai resolver a vida de ninguém, inclusive nem a sua. Então, assim, fica o convite aos colegas, né?
que participem, porque a enfermagem não é um discurso bonito. A enfermagem, muitas vezes, ela dói. E ela está no dia a dia ali com mais diversas possíveis situações. Tem pessoas que dão um sorriso porque chegou um profissional de enfermagem no quarto. Minha família não veio me ver, mas o enfermeiro está aqui, o técnico está aqui. E eu vejo as pessoas dizer, obrigada. Vocês sabem do peso que isso tem na vida de uma pessoa que está doente? Às vezes é um paciente terminal, mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem está lá. Todo e é dia. para isso que a gente se forma. É isso que a gente quer, que o enfermeiro seja valorizado. Não só é a questão financeira, mas é o respeito como profissional. Nós não somos qualquer profissional. Nós somos a enfermagem brasileira. E a gente tem que botar o pé no chão do que a gente quer. A gente precisa aprender a correr atrás pelos meios corretos. Obrigado, Sebastiana. Bastante emocionante nessa sua intervenção. E vou deixar aqui para o Anderson uma última provocação para ele usar nesse final, né? Quando a gente fala de uma escala, duas escalas, 3 escalas seguidas, Anderson, a gente está falando de profissionais que acabam perdendo a sua saúde mental. E são os primeiros a serem descartados no seu cotidiano. Perdem o trabalho porque não têm mais condições de continuar. E isso é uma luta que é encampada pelo Sindiforte e pelo Senes também, né, Zé Maria? Márcio, a gente precisa compreender que o nome valorização da enfermagem, me parece que hoje ele está banalizado, né? A Prefeitura Municipal de Fortaleza, efetivamente, ela precisa resguardar esse nome e, na prática, materializar o desejo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Valorizar o trabalhador significa dizer mudar a rota. A gestão municipal hoje, do prefeito Evandro Leitão, da Secretaria Municipal de Saúde, através da doutora Riane, da Aline Gouveia, tem uma oportunidade de ouro, na prática, de valorizar a enfermagem. Oportunidade histórica, de valorizar, né? A oportunidade de revisar tudo que foi pactuado, que não deu certo. Repactuar daquilo que poderá dar certo. E é nessa perspectiva, é nessa cobrança que o Sindifor vem tratando hoje com a gestão municipal. Prefeito Evandro Leitão, gestão do PT, precisa avançar a passos largos no que diz respeito à valorização da enfermagem. Para isso o Sindiforte está aqui, para isso o Senes está aqui, para avançar nessa luta. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a nossa entidade sindical Sindiforte, agradecer ao nosso jornalista Márcio, ao professor Zé Maria, que fez um debate, uma explanação extraordinária do ponto de vista técnico que ele tem, humano e um olhar atento enquanto enfermeiro, a Sebastiana, que também é uma profissional excelente, que veio aqui agregar esse conhecimento junto conosco e a participação no programa. Então, o Sindiforte está ganhando com isso, ganha os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde. Muito obrigado, Anderson, Sebastiana, professor José Maria Ximenes. Eu vou encerrando por aqui esse nosso Sindi Mais Diálogo, agradecendo o altíssimo nível que a gente conseguiu estabelecer nesse episódio. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para chamar vocês para assistirem aqui um convite para que vocês aproveitem
uma associação que o Sindiforte fez com o Clube da Caixa. Aproveita aí essa promoção, vai ser muito legal. Você pode ir no Clube da Caixa, levar 3 pessoas e não paga nada, basta ser associado ao Sindiforte. Confere aí na nossa propaganda que vai passar a seguir. A servidora pediu. O servidor pediu. E o Sindiforte Atendeu! Procurando o lugar perfeito para o lazer do seu fim de semana, servidor? Então confira essa novidade. O Sindifor agora tem convênio com o Clube da Caixa, na Messejana. Para aproveitar essa estrutura gigante, é super simples. O clube funciona aos sábados, domingos e alguns feriados, das 8 às 17 horas. Basta chegar na portaria, apresentar sua carteirinha de filiado do Sindiforte para ter o acesso. Você e até 3 acompanhantes entram de forma gratuita, podendo ainda levar o excedente de mais 2 acompanhantes. Esses pagarão R$10 pela entrada e R$12 para ter acesso às piscinas e parque aquático. Para todo mundo curtir numa boa, o clube tem algumas regrinhas importantes. As crianças precisam estar sempre com os pais, os convidados só entram junto com o titular e não é permitido a entrada com comidas, bebidas, bicicletas ou animais, certo? E se você quiser virar sócio permanente do clube, para usar a academia e os campos, o convênio do Sindiforte te isenta da taxa de adesão de R$600, você só paga a mensalidade. Se você já é sócio do Sindiforte, prepara a roupa de banho. Se ainda não é, clique no link da bio, filie-se e venha garantir o lazer da sua família. E aí, galera, curtiram essa oportunidade? Aproveite! É muito legal você ser associado ao Sindiforte, porque você tem muitas vantagens, só vantagens, e a luta aqui é muito séria. É isso aí, vamos encerrando por aqui o nosso Sindi Mais Forte, número 44. Voltamos daqui a 2 semanas. Um abraço, tchau, tchau! Você assistiu e ouviu Sindi Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.